a gente geralmente associa falha de memória com terceira idade, menopausa, fatores biológicos de idade um pouquinho mais Covid mais agora, avante, né? Covid. Isso. Existe aí um marco temporal ou isso é muito individualizado, não tem como criar assim um número para isso? Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal, vida legal. Olá, queridos ouvintes e telespectadores do Vida Legal. Meu nome é Leidiane, sou juíza do trabalho, professora e diretora de cursos de formação continuada da SMAT 15. Essa, aliás, é uma iniciativa da SMAT 15 em parceria com o patrocínio da FUNPRESP. E no nosso encontro de hoje, antes de apresentar as nossas queridas convidadas e também a minha parceira de conversa, eu gostaria de fazer algumas menções. Sabemos que o trabalho no judiciário é mentalmente exigente. A rotina intensa de decisões, prazos, conflitos e responsabilidades cobram um preço alto sobre o nosso foco, memória, saúde emocional. Diante desse cenário, cresce o interesse por técnicas que nos ajudem a treinar o cérebro, assim como treinamos o corpo, para fortalecer a nossa atenção, reduzir o estresse e aumentar a nossa qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre neurofeedback, mapeamento cerebral, estimulação cognitiva, treinamento cerebral, enfim, aliados para a nossa eficiência, melhoria da nossa qualidade de vida e também profissional. Estarei à frente dessa conversa de hoje com a participação especial da minha querida colega Isabela, juíza do trabalho. Está aqui para me acompanhar nesse debate profícuo, tenho certeza que vamos aprender muito juntas. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade para estar aqui para aprender com as nossas convidadas, a oportunidade de treinar um pouquinho o cérebro, falar sobre esse tema que dialoga tão intensamente com os desafios do nosso cotidiano, dentro e fora, né, do judiciário, sobre o cérebro como um aliado poderoso na nossa produtividade, mas também no nosso bem-estar e na saúde mental. Muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui conosco. É um tema que me instiga profundamente. Eu comecei recentemente a fazer uma pós-graduação em formação geral em neurociência, porque eu gosto realmente de ler, não sou leiga no assunto ainda, mas eu gosto muito de estudar o assunto. Eu tenho certeza que eu vou aprender demais aqui com as nossas convidadas. Quer começar apresentando a nossa primeira? A primeira convidada de hoje é Renata Meirelles. Ela é psicóloga especialista em neuropsicologia, atua com técnicas baseadas em neurociência como neurofeedback, biofeedback, EMDR e experiência somática. E temos aqui também Helena Shizuku Kano, bacharel em matemática de sistemas e computacional pela Unicamp, iniciou a carreira de empreendedora na área de educação com a franquia Kumon, foram 19 anos na franquia, e em 2011 conheceu a metodologia do Supera Ginástica para o Cérebro, se encantou e hoje é diretora franqueada na unidade Supera Castelo. Sejam muito bem-vindas, Renata, Helena, será um prazer ouvi-las. E eu começo perguntando para a Renata, o termo neurofeedback, ele tem se popularizado nos últimos anos, mas ainda gera muitas dúvidas, inclusive uma dúvida pessoal minha. Você pode nos explicar o que ele é, no que ele consiste, se é um método que funciona no nosso dia a dia, como ele é aplicado em linhas gerais? Sim, claro. Bom, neurofeedback é um treinamento cerebral. É um treinamento da parte fisiológica do cérebro, da parte elétrica. É um método de neuromodulação não invasiva. É o cérebro aprendendo com ele mesmo. Muito interessante. Treinamento cerebral e você, Helena, trabalha com outro tipo de estímulo cerebral, né? Você pode nos explicar o que é ginástica cerebral e como ela atua sobre as nossas funções cognitivas? Sim, olha só, a ginástica cerebral consiste em embasamentos da neurociência, que traz o seguinte, 3 pilares, tá? Então, toda atividade que tiver novidade e variedade com desafio crescente será considerada uma estimulação cerebral. Então, a gente vai trabalhar muito, diferentemente da Renata, a gente vai trabalhar muito com fortalecimento das ligações neuronais e criando novas ligações também, chamada reserva cognitiva. Tá? Isso vai ser um grande ganho pro aluno, independente da idade dele.
tá bom? E aí, mais para frente, a gente pode discorrer com relação à importância dessa reserva cognitiva para o aluno, tá? Muito interessante, já estou sentindo que nossa conversa de hoje vai render. ser produtiva. Duas profissionais com dois olhares diferentes, duas abordagens muito importantes. E aí eu pergunto para Renata sobre a questão do mapeamento cerebral. O que é mapear o cérebro? Como ele contribui? Tá. Esse mapeamento cerebral é o ponto de partida para os treinos de neurofeedback. Porque o que acontece? A pessoa vai até a clínica, a gente coloca uma touca que tem eletrodos e através daí a gente consegue ver em tempo real como está funcionando esse cérebro. O que está acontecendo com ele? São 3 momentos: de olhos fechados, olhos abertos e em tarefa mental. Porque para cada uma dessas atividades, o cérebro tem que funcionar de uma maneira diferente. Então, é feita essa avaliação. São 20 pontos do cérebro, né? Como eu já disse antes, não é nada invasivo. Se coloca nessa touca um gel de ultrassom para poder receber esses sinais para ver como ele está funcionando. E aí o próprio sistema, ele gera um protocolo de treino, né? Então é algo individualizado. É isso, exatamente. Não se compara um cérebro com outro cérebro. Não. Compara o seu cérebro e com ele mesmo, como ele pode melhorar. E é feito um acompanhamento dessa evolução posteriormente. Sim, é feito. Mas a pessoa, no início também de todo esse trabalho, responde um questionário bem detalhado sobre as suas queixas. E através desse questionário, dessas respostas, a gente vai acompanhar. Então, o cliente vai sentindo na pele essas mudanças sutis. Por exemplo, às vezes a pessoa, deixa eu deixar claro uma coisa, a pessoa ela pode ir até especificamente, eu tô com um problema de atenção, mas o neurofeedback ele não vai trabalhar exatamente ali aquele ponto, diferente lá da Helena, ele vai trabalhar o cérebro como um todo, e aí ele vai se adequar, se neuromodular, e aí essas funções vão sendo melhoradas. Muito legal. Então, o seu enfoque, o enfoque da Helena são complementares. São complementares, sim. Sim. E a Helena falou da questão da idade para qualquer idade, né? O treinamento cerebral. A partir dos 6 anos. A partir dos 6 anos. Existe algum marco de perda cognitiva? A gente começa a perder a partir de quando, né? Porque a gente geralmente associa falha de memória com terceira idade, menopausa, fatores biológicos de idade um pouquinho mais Covid mais agora, avante, né? Covid. Isso. Existe aí um marco temporal ou isso é muito individualizado? Não tem como criar assim um número para isso? Tá. Olha só, Leide, o que consta, tá, na ciência é o seguinte: a partir dos 27, 30 anos, já começa um certo declínio cognitivo, né? Poxa. A boa notícia é que dá pra gente melhorar, na verdade, com treinamento. Tá? Na verdade, é um certo pacote, tá? Para a gente ter saúde mental, a gente tá dentro de um corpo, né? A gente precisa cuidar de várias outras coisas também. Tá? Então, sedentarismo, então a gente tem que fazer atividade física, temos que nos alimentar com alimentos saudáveis, né? Frutas, verduras e legumes, temos que cuidar da relação social, a gente não pode viver recluso, que isso vai afetar a nossa saúde mental, tá? Temos que praticar algum tipo de atividade física. O ideal para pessoas acima de 50 anos seria atividade resistida,
Tá? Traduzindo, musculação. Musculação, a gente ouve normalmente, tanto falar disso, normalmente né? a nossa mulher, a gente fala, gente, musculação não. O pessoal torce o nariz, né? Pois é, mas é muito importante, porque assim como eu disse que a gente precisa ter capital Para o cérebro, cerebral, como a gente precisa ter capital cerebral, praticando ginástica cerebral, a gente precisa ter capital muscular também, para a gente entrar numa envelhecência saudável, com autonomia, com qualidade de vida, né? Outra coisa que a gente precisa cuidar, diabetes, colesterol e pressão alta. São 3 doenças insidiosas, que a hora que ela aparece com sintomas é porque ela já está instalada, tá? Então, a gente precisa cuidar dessas 3 coisas com muito carinho, tá? Outra coisa, atitude positiva em relação aos desafios da vida. Precisamos ser otimistas. E não é para ser só uma coisa bacaninha, né? Uma pessoa legal. Isso faz parte do nosso equilíbrio emocional, tá? Então, a pessoa otimista, ela vai ver sempre aquilo que ela tem. Então, ela tem energia, ela tem iniciativa, ela tem empatia, tá? Ela resolve problemas, que é diferente da pessoa pessimista, que ela tá sempre olhando o copo meio vazio, aquilo que falta, aquilo que ela não tem. Então, normalmente é uma pessoa reclamona, vitimista, né? Que ela, na verdade, até afasta os amigos, que é difícil ficar do lado de uma pessoa que tá o tempo todo tirando a sua energia, né? Então, precisamos cuidar de como um todo mesmo, tá? E especificamente com o cérebro, com atividades específicas, tá? Muitas pessoas, por exemplo, falam, eu faço leitura, tô fazendo ginástica cerebral. Aí eu pergunto, é novidade? Tem variedade? Tem desafio crescente? Então, para quem está sendo alfabetizado, a leitura é fantástica como ginástica cerebral, porque ele está exigindo dessa pessoa. Aprender coisas novas, fazer coisas novas. Isso, fazer coisas novas. Depois que a gente se torna adulto, né, que já está alfabetizado, a leitura é legal para você manter comunicação, vocabulário, né, riqueza de conhecimento, mas não é uma ginástica cerebral tão eficiente assim. Isso funciona mesmo para quem já tem um diagnóstico, por exemplo, de um Alzheimer? Sim, para qualquer tipo de perfil, na verdade, a gente atende, tá? Com transtornos TDA, TDAH, dislexia, descalculia, TEA também, tá? E inclusive quem tem o início de Alzheimer, tá bom, Isabela? Não é para todo o nível de Alzheimer que infelizmente a gente não consegue, é o início. No início. Tá? Isso, quando a pessoa ainda tem capacidade de aprender alguma coisa, de fixar, porque senão cada primeira aula vai ser sempre uma primeira aula, tá? Então a gente tem esse cuidado. Então, fazer prevenção é fundamental, tá? Em qualquer idade, quanto mais cedo, sempre, mais, né? Quando a gente fala de saúde, sempre mais cedo. Prevenção é melhor, né? E a sua fala, Helena, casa muito com a ideia, com o propósito do Vida Legal do nosso podcast. O nosso podcast, ele busca aliar conhecimento de direito com qualidade de vida. Nós já tivemos episódios sobre saúde mental, falaremos ainda sobre saúde espiritual, inteligência espiritual, aliás, exercício físico, esporte, nutrição, tudo isso dentro de um conjunto para a qualidade de vida, para nosso bem-estar, né? Não só como pessoas, como profissionais, enfim, porque somente uma pessoa que está sadia mentalmente vai conseguir entregar uma prestação jurisdicional adequada, né, Isabela? Sim, sem dúvida. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de cuidar da gente primeiro, né? A gente está vivendo num mundo que a gente tem muito acesso a muito conteúdo, mas a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né? Você falou das soft skills, então a gente precisa desenvolver as habilidades para estar no mundo de uma maneira legal para a gente e para os outros, né? Exatamente. Renata, você falou do que o treinamento é individualizado, personalizado. Sim. E como é que se estrutura esse treinamento? Existe uma lógica por trás dos exercícios? Tá. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho como é a sessão para vocês poderem entender, porque às vezes fica muito longe mesmo o que é isso. Depois do mapeamento cerebral e do questionário, que a pessoa responde das próprias queixas, o próprio sistema, ele monta um protocolo de treinos. O que é isso? Por exemplo, ele verificou que o pré-frontal aqui esquerdo da pessoa, ele está muito desativado. Por exemplo, para a gente prestar atenção em alguma coisa, o nosso pré-frontal tem que estar ativo. Os neurônios piramidais, eles têm que estar acionados. Porque senão, eu estou aqui conversando com você
E tô longe, eu falo assim, nossa, olha o brinco, parece da minha irmã. E aí eu vou longe, e eu não tô aqui conseguindo prestar atenção. Aham. Então vamos usar essa queixa, tá? Aí a gente verifica outras coisas no cérebro dela que estão desequilibradas. Podemos chamar de hábitos cerebrais que estão fora do contexto ali, que não estão ajudando a pessoa. Porque o cérebro, ele cria hábitos. Então, quanto mais eu faço uma coisa, menos energia ele gasta. E é isso que ele gosta. Menos energia. Né? Gastar menos energia. Bom, então aí nós temos o protocolo de treinos. E esse protocolo de treinos, vai acontecer o seguinte. A pessoa vai sentar numa cadeira, numa poltrona, e vai assistir Netflix, ou o que ela quiser. Só que ela vai estar com uma touca, com o gel específico nos lugares que precisam ser acionados, né? Segundo o treino, o protocolo. E aí, nós vamos ter os feedbacks, os neurofeedbacks. Vamos ver como o cérebro dela está funcionando. E aí, o próprio sistema gera uma sombra. E essa sombra é colocada na TV, em cima do que ela está assistindo. E nós temos também sinais auditivos. Esses feedbacks mostram se o cérebro está aprendendo um novo hábito. Se ele está fazendo novas sinapses que serão melhores para essa pessoa, dentro daquela avaliação que foi feita, daquele mapeamento. Então ela fica ali meia hora, eu trabalho também com biofeedback, a gente faz um pouquinho de biofeedback antes e depois meia hora de neurofeedback, para que o cérebro vá aprendendo novas conexões, né? Mais funcionais para ela. Só o que acontece? Eu vou fazer uma sessão, eu vou fazer 2 e vai estar tudo bem? Não. A pessoa pode até sentir diferença na primeira sessão. Porém, se ela não fizer mais ou menos 30, 40 sessões, ela não vai reter. Porque o neurofeedback, ele é um treinamento. E precisa de treino, precisa de atividade. Que nem a musculação, né? Não adianta fazer musculação uma vez. Esquecer que o cérebro também precisa ser treinado. Né? Exatamente. Só que é um treino fisiológico. Uhum. Né? Então, é isso. Ficou claro? Ficou muito interessante. Você falou bastante da questão, falou do Netflix, né, e da necessidade de desafios, de criação de novas sinapses, né, até a Helena tocou nisso também. Helena, qual é o público que é mais comum dentro do Supera? Quem mais busca o Supera? E outra pergunta, dentro desse contexto de excesso de informação, que a Isabela falou também, internet, redes sociais, como propiciar que as pessoas tenham interesse em treinar o cérebro e não fiquem simplesmente assistindo Netflix, que é muito mais cômodo, né? Muito bem, olha só, Lady, o nosso público, como eu disse anteriormente, é bastante amplo, né? A gente trabalha a partir dos 6 anos, então a gente atende estudantes, concurseiros, vestibulandos, né? Profissionais querendo melhorar a carreira, tá? Mas só que 60% de nossos alunos são idosos acima de 60 anos. Por quê? Não tem nada, na verdade, no mercado que trabalhe de uma maneira tão eficiente para esse público em relação à preservação da saúde mental, tá? Então, como a gente trabalha muito com estimulação, com treinamento, que vai melhorar a parte cognitiva e também socioemocional, como eu disse para vocês, né? Esse público é ávido por esse tipo de treinamento, porque além de estar tendo já uma fase de perda de memória, também a perda da parte afetiva,
tá? Que normalmente nessa faixa etária já é um Isolamento. isolamento, um ninho vazio, né? Às vezes poucas visitas, pouco interesse em conhecer coisas novas. Graças a Deus a gente já tem alguns idosos que estão aí ligados no mundo, né? Entrando no mundo digital, usando o WhatsApp, usando o celular, mas grande parte não, tá? E o que acarreta isso? Falta de interesse. O que a falta de interesse acarreta? Isolamento. E isso, então, vai desestimulando o cérebro, vai fazendo o trabalho contrário, tá? Então, é muito importante que haja, principalmente essa parte de estimulação social, para que a pessoa tenha interesse, tá? A gente fala muito, né, no meu tempo, como se o mundo fosse dos jovens, Tivesse, né? O meu tempo é o tempo que já passou, eu tô aqui fazendo hora extra, porque o tempo não Pois é mais o meu, né? Mas olha só que coisa interessante, a nossa aluna mais longeva, só para você ter uma ideia de faixa etária, ela tem 95 anos, vai fazer 96 esse ano. E assim, com interesse de aprender, preocupada com a saúde, ela mora sozinha, a filha dela mora assim, na casa do lado oposto da avenida, mas ela tem preservado a autonomia que ela quer. Entendeu? Então, hoje a gente quer não só viver bastante, mas viver com qualidade. Sim, Né? sem E a dúvida. qualidade, o que é? Autonomia, capacidade de autocuidados, poder se fazer a própria higiene, se alimentar, ter poder de decisão, Sim. fazer escolhas. É isso que a gente quer. Dirigir. Continuar dirigindo, né? Sim, sim. Não só o automóvel, como a vida também. Exato. Principalmente a vida, né? Principalmente a vida. E, Renata, como que o neurofeedback ele poderia beneficiar o pessoal aí do Poder Judiciário, como nós, servidores, juízes principalmente, ou pessoas que lidam com alta pressão, desafios ali de conflitos diários? O neurofeedback ele tem uma importância peculiar para esse público? Sim, na verdade, ele pode ajudar desde criança, a qualquer idade, né? E o que acontece? Nesse público que está mais tenso, geralmente a procura é por falta de sono, né? O que está muito estressado, muito ansioso. E o que faz o neurofeedback? Ele neuromodula. Então, ele ajusta. Então, vamos voltar naquele exemplo que eu falei sobre a atenção. Os cérebros que estão mais ansiosos, possivelmente, a parte elétrica dele está muito ativa. Então, o que acontece? Quando ele fecha os olhos, o cérebro ainda continua funcionando, como se ele estivesse numa reunião, vamos dizer assim. O neurofeedback, ele consegue modular isso, ajustar para que a pessoa, na hora de dormir, por exemplo, as ondas já vão baixando, para que ele possa descansar. E quando ele tiver que prestar atenção, ele vai estar prestando atenção, elas vão ser acionadas. Então, ele faz essa neuromodulação que eu estou tentando explicar de uma maneira, assim, muito básica, mas é esse sentido. Por isso que pode ajudar realmente, porque ele ajuda nesse equilíbrio, nessa funcionalidade, nessa otimização do funcionamento cerebral. E isso ajuda em todas as partes, né? Tem muitas vezes em que a pessoa fala assim, uai, eu não conseguia ler, de repente eu li uma página inteira e não precisei voltar. Então, tudo isso é muito sutil. Eu falo assim, eu estou dormindo tão bem. Essas mudanças são muito sutis. Mas deixa eu só para complementar. Dá para dizer que a procura por esse tipo de trabalho que você desenvolve tem sido mais frequente por conta dos hábitos de vida modernos? Ou não tem nada a ver? Então, depende. A gente tem uma procura, às vezes maior, de crianças que na escola não estão bem, né, e que precisam, optam, né, por não tomar a medicação, de pessoas com muitos problemas de sono, de ansiedade. Então, a procura maior é para isso.
Só que, no momento ainda, muitas pessoas estão sendo medicalizadas, né? Sim, sim. E porque é mais fácil, ou talvez é o que elas saibam. Obrigada. E, Helena, no seu trabalho com adultos, você tem observado impactos práticos no desempenho do equilíbrio emocional? Sim, olha só, principalmente a partir da Covid, né, que foi assim, foi um susto. Foi um susto, né? Então, muitas pessoas foram para casa, trabalharam de uma forma diferente, né, do que estava acostumada, foi uma coisa totalmente inesperada. Então, o adulto, ele precisou lidar com várias coisas dentro de casa, não só com a questão profissional, ele precisou separar um horário para trabalhar, ele precisava estar presente, né? Mas também conciliar com as questões de casa, né? Porque tinha o filho que não estava indo para aula de forma presencial, ele precisava de assessoria para conseguir assistir às aulas online. Tinha toda a questão de casa, que, por exemplo, os homens não estavam acostumados a ajudar, né, nessas tarefas caseiras, e era mais tarefas das mulheres. Então, eles precisaram aprender a lidar com isso também. Então, o estresse foi muito grande, o desgaste foi muito grande, e acarretando, né, com relação a todas essas consequências, tá, falta de memória, falta de controle do estresse, da ansiedade. Então, pós-Covid, depois que a gente retornou para as aulas presenciais, nós tivemos muitos adultos querendo melhorar a memória, que eles estavam, sabe, percebendo que ela não estava tão ágil assim mais, né, justamente pela carga emocional que acarretou tudo isso. Então, a gente teve, sim, procura muito grande nesse sentido, e teve melhoras. Métrica a gente consegue medir, sabe, Isabela, a questão da melhora dos nossos alunos, porque uma das ferramentas que a gente tem no curso chama-se Super Online. É uma série de exercícios que ele pratica para a gente fortalecer 5 habilidades: memória, concentração, raciocínio lógico, linguagem e visão espacial, tá? Então, e cada vez que ele acessa essa plataforma, é construído um gráfico, tá, com relação a todas essas habilidades. Então, dá para a gente metrificar o desenvolvimento dele. Tá? Então, é muito bacana. Então, não é só por quem teve o vírus, é pela carga emocional da pandemia, né? Do isolamento social, da gente conviver sem ausências com a família e, por outro lado, de conviver muito menos com as outras pessoas. Tudo está muito interligado, né? Nossa saúde emocional, espiritual, sim, tudo E é interessante que nessa época da Covid, também a gente conseguiu trazer para a aula online os nossos alunos idosos. Gente, foi assim um suador. Pegar o celular, então, minha senhora, então essa tecla aqui, agora a senhora faz aqui, entra colar. Então, foi assim um aprendizado muito grande para nós e para eles. E foi muito prazeroso perceber na aula online, que o pessoal falava: gente, eu espero uma vez por semana entrar aqui nessa aula com vocês. E eu faço a tarefa porque eu tenho atividade, então eu não fico só na TV assistindo e recebendo notícias ruins, sabe? Então foi uma fase onde a gente construiu, de fato, a transformação de vidas, que esse é o nosso slogan, sabe? A gente trabalha para transformar vidas, né? Então, é muito interessante ver como que a gente vê o retorno em relação não só aos alunos estudantes, os adultos, mas também os velhinhos, os nossos idosos, sabe? A alegria com que eles vão para a escola, para a aula, tá? Então, é muito bacana. O próprio manuseio da plataforma online, do celular, já é um desafio, sim, né? Sim. E você falou de uma vez por semana. Existe uma periodicidade adequada para treinar o cérebro? Você sugere uma frequência mínima para que você possa manter o seu cérebro ativo e ter os benefícios disso? Tá, legal. Olha só, Leide, o nosso curso funciona assim: o aluno vai para a escola uma vez por semana, tem uma aula com duração de 2 horas, tá? E ele volta para casa com tarefas para fazer até a próxima aula. Então, dessa forma, ele vai continuar treinando o seu cérebro, tá? A orientação é que, assim como exercício físico... Não é só uma vez? Isso, porque a gente não opera milagres, tá, gente? Vamos deixar claro aqui, tá? Então, o ideal é que ele faça com frequência as tarefas em casa. Isso, então a gente tem ferramentas para ele trabalhar em casa também,
tá? Então, quanto mais frequente for esse uso dessa ferramenta, se ele não faltar às aulas, se ele fizer participar, né, e fizer o volume de tarefas adequados ao perfil dele, porque não existe assim um padrão. Todo mundo vai fazer tantas lições. Não, depende do perfil, tá? Aprende mais rápido, a gente dá um volume maior. Tem mais lentidão, a gente vai dar menor. Tá? Criança precisa de variedade, então a gente vai dar variedade em sala de aula, porque criança não tem a consistência da concentração tão boa quanto o adulto, novos por estímulos. exemplo. Isso, então o que a gente precisa fazer? Trabalhar a parte cognitiva, mas que seja gostoso, que ele tenha vontade de voltar para a próxima aula. Tá? Assim é com todos os alunos. Então, de fato, a gente consegue transformar a vida das pessoas em termos de benefício, incluindo os adultos, tá? Porque ele tem uma carga muito maior, tá? Porque ele está numa fase produtiva, ele precisa resolver várias demandas, não só na parte pessoal, como na parte profissional também, né? Então, a gente consegue entregar com treinamento. Então, mesmo um adulto, ele consegue absorver esses benefícios através do controle emocional, da criatividade que é tão requisitada hoje no mercado. Hoje a gente não quer uma pessoa que seja um depósito de informações só. Então, só boa formação não é suficiente para que ele seja uma pessoa produtiva. Sim. Né? Isso já foi o tempo, que tendo diploma, ok, está resolvido a parte profissional. Não tão ok, porque hoje a gente precisa de habilidades soft skills. Né? Então, ele precisa lidar com pessoas, precisa saber lidar com pressão. E lidar com tudo isso sendo de forma criativa, produtiva, empática, sabendo lidar, né, com o time, né, com o cliente. Então, principalmente em tempos de IA, né, inteligência artificial, nós precisamos cada vez mais dessas soft skills. E cada vez que acontece uma coisa nova, a gente leva um susto. Opa, vamos medir até que ponto isso daqui é legal pra gente. E acho que a criatividade é das habilidades profissionais mais valorizadas, né? Sim. Atualmente. E nem tão simples assim de desenvolver, né? Porque nesse mundo do celular, né? Dessa geração que já nasceu com o celular na mão, é um desafio pra gente lidar com isso, né? Isso mesmo, Isabela. E olha só, o que a gente não pode é deixar o cérebro no sofá. A gente até pode ir pro sofá, mas não deixar enferruja mesmo. Olha, ele vai ficando cada vez mais preguiçoso, porque como a Renata disse, o cérebro adora a zona de conforto, e a ginástica cerebral é justamente o oposto, é tirar o cérebro da zona de conforto, tirar dessa zona mesmo, tá? Porque ele vai ter que pensar, vai ter que memorizar, vai ter que aprender, então ele vai ter que realmente ser uma coisa ativa, ter atitudes ativas e não passivas. E essa coisa de se acomodar é interessante, porque hoje a gente tem celular, tem os números todos lá, eu não me recordo mais dos números de telefone para ligar. Ninguém mais aguarda. Ninguém consegue decorar nem o tempo de ligar, assim. Exato. Né? Para fazer a ligação, a gente não consegue decorar. São coisas que a gente vai se acomodando de fato, né? Exato. E, Renata, no seu trabalho, você percebe alguma diferenciação em questão de perda cognitiva entre homens e mulheres? Porque as mulheres têm o fator hormonal, principalmente na época da menopausa, pré-menopausa. Você percebe esse déficit um pouco maior nas mulheres ou é algo mais equilibrado? Tá. A queixa maior é das mulheres, realmente, né? Por conta dessa parte hormonal, por conta também dessa abertura da mulher em procurar coisas novas, né? Então, eu vejo isso. A procura ainda mais de mulheres. Sim. Sim. De querer, assim, tá buscando alguma coisa nova, né? As mulheres, elas tendem a ser menos, vamos dizer, preconceituosas, resistentes ao novo, né? Elas são mais abertas. São mais abertas. Sim, mesmo. Você verifica isso também, Helena, na ginástica? A maior parte dos nossos alunos, principalmente os idosos, são mulheres. Olha que interessante. O interessante é assim, às vezes tem mulheres que vêm para estimular o marido. Né? Sim. Elas percebem que a necessidade maior, cognitivamente falando, é do marido, mas ela vem para estimular, para que ele faça também o curso. E para crianças e adolescentes? O que funcionaria para evitar essa preguiça mental decorrente do uso excessivo de telas e celulares? Então, na verdade, eu tô perguntando para as duas agora. É complementar, eu acho que as duas têm muito a trazer. Porque
o uso do celular é uma dopamina muito rápida para o cérebro, né? Então ele está lá. E a velocidade da informação, né? Eu percebo isso também. A nossa mente fica acelerada porque você fica rodando ali. É isso, é a dopamina. Sim. E fica tudo muito raso, né, Sim. Leide? Porque assim, Exato. como a tela muda muito rápido, né, no celular, no Instagram, no TikTok, então a pessoa fica sem paciência de pegar, às vezes, uma reportagem que precisa ler, mas é leitura de alguns minutos. Não há paciência. Qualquer texto é textão. Qualquer texto As plataformas, até o Netflix já tem filmes de 15, 12 minutos. Nossa, gente, é um absurdo. Até as músicas são mais rápidas pro TikTok. Exatamente, é um novo contexto aí que a gente tem que trabalhar, né? É verdade. Então, o que a gente precisa se policiar é justamente isso, tá? Será que isso tá me beneficiando? Tá? Então, essa é a grande pergunta, tá? Para tudo hoje na vida é assim, né? Você precisa fazer escolhas muito bem feitas, tá bom? E assim, sempre vislumbrando o que vai ser de mim no futuro. O que eu estou construindo para mim em termos de saúde, né? Em termos de autonomia para o futuro. Que hoje, não ir na academia porque tá frio, porque tô cansada, né? Porque hoje eu tô triste. Então, assim, desculpas pra gente não fazer, gente, não precisa pensar muito. Tem de balde. Sim. Né? Então, a gente precisa, de fato, disciplinar essa questão que você trouxe das crianças, né? O que a gente faz? A gente ensina a disciplinar, a ter responsabilidade e ter assim, gosto do resultado desse esforço, tá? Porque acho que tudo que exige essa questão da disciplina, né, de responsabilidade da criança é chato, né? É chato porque não tem o docinho imediato. Mas o que a gente faz dentro do curso? A gente tem um cartão fidelização dos alunos e toda vez que ele traz o desafio pronto de casa para a sala de aula, quando ele tem produção em sala de aula, tudo é motivo para ele ganhar um carimbo nesse cartão de fidelização. E ao final do preenchimento desse cartão, ele tem um prêmio que ele pode escolher. Então, é uma premiação adiada. A gente está ensinando para ele que a vida é assim. Nem sempre a coisa é imediata, né? O doce vem de imediato. Então, às vezes, você prorrogando, né? Você tem uma quantidade de doce maior depois. Sim. Tá? Mas eu queria só complementar o que ela disse. É que, às vezes, o cérebro da pessoa, ele não consegue ter essa vontade. Sim. Então, é muito mais do que a vontade. Não é a mente, é o próprio cérebro que não dá conta de fazer. A configuração cerebral, né? Exato. Uhum. E aí entra o neurofeedback para fazer essa neuromodulação. Porque às vezes não dá conta mesmo. Uhum. Que interessante, né? Muito interessante. Treinamento para isso, evitar a medicalização, né? Exato. E assim, não é só a pessoa que está com um déficit que vai procurar o neurofeedback. Tem muitos atletas que vão para melhorar a performance, porque é você, assim, ajustar. Você consegue, funcionamento do então, seu melhorar. Não é somente para suprir um déficit, você consegue potencializar a sua capacidade cognitiva. Então, executivos, pessoal do esporte, jogadores, eles têm um trabalho para isso, né? Essa é a vontade deles e vai lá fazer o neurofeedback para melhorar tudo isso, essa performance. E, Renata, você trabalha também em ambientes organizacionais, em ambientes corporativos. Existe alguma medida a ser feita no contexto de uma empresa, de uma corporação, até mesmo do nosso tribunal? Olha, atualmente a gente tem equipamentos que são um pouco mais delicados, né? Mas é viável, sim, levar para uma empresa. Eu não trabalho em empresa com neurofeedback especificamente, mas é possível, sim. Até aproveitando que você falou que não trabalha com neurofeedback, mas você tem outras formações aqui, eu fiquei bastante curiosa para entendê-las. Somatic Experience, EMDR, Brainspotting, você pode explicar um pouquinho para a gente, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte entender um pouquinho esses termos? Tá. EMDR é uma abordagem que ela trabalha também com
os 2 hemisférios cerebrais. Através de movimentos oculares, ela reprocessa traumas, né? Um garoto propaganda disso é o Príncipe Harry. Não sei se vocês já viram Sim. isso, né? E isso justamente, essa abordagem, ela surgiu com uma médica que estava com problemas, estava pensando em alguns problemas e ela estava caminhando no parque. E ela falou assim, mas que gozado, eu estou aqui mexendo no meu olho e aconteceu alguma coisa. E ela foi estudar sobre isso e desenvolveu essa teoria, né? Essa técnica chamada EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. E aí isso cresceu muito, né? Muito usado, né? O Brain Spotting é uma teoria que é derivada dela, né? Trabalha com, dizendo assim, ó, por exemplo, eu estou conversando com você e o seu olho para num lugar, né? Pode ser que aí ele tenha detectado aonde está o trauma. Pelo movimento ocular? Pelo movimento ocular. Que incrível. Porque o cérebro guarda os traumas, né? Então, essas 2 teorias, elas conseguem chegar lá, reprocessar e ressignificar os traumas que ocorreram. Que interessante. Os traumas psicológicos. Nossa, isso eu nunca tinha escutado falar. Também. Não, é muito Fantástico. interessante. Nosso E cérebro são é uma... coisas que não, às vezes não são nem nossas, são transgeracionais. A gente não E vem. tem ideia do nosso potencial, né? Do Não. potencial Não. do nosso cérebro, Nosso né? cérebro é E tá formidável, guardado né? lá. Tá guardado. É um campo de estudo inesgotável. né? Inesgotável. E um cérebro treinado é fabuloso, gente. Porque assim, tudo é treinamento, né? Todas as capacidades cognitivas, elas podem ser melhoradas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a minha concentração não é boa. Nunca foi boa. Falei, tá, então tá na hora de treinar, né? Porque Existe aquela coisa assim, meu QI não é muito alto, né? O pessoal associa, a gente até teve um podcast, falamos um pouquinho sobre QI, que já é um índice não muito utilizado, enfim. Mas existe essa coisa, eu sou, entre aspas, burro, né? Eu não aprendo, eu não vou treinar meu cérebro porque eu não melhoro mais. Tá. Tem esse obstáculo? Então, a questão da QI é uma coisa interessante, né? Porque, veja, a inteligência, ela pode ser melhorada e aumentada. Então, veja, a inteligência de uma criança é diferente do adolescente, porque o adolescente tem muito mais experiência, mais conhecimento, e se ele tem mais conhecimento, ele buscou isso, então ele aumentou a inteligência. Assim como o adulto de 30 anos tem a inteligência maior de uma criança de 7 anos. Então a inteligência, ela aumenta assim, tá? Quando a pessoa se sente defasada, vamos dizer assim, tá? Com a média das pessoas com as quais ela convive, é porque, na verdade, ela faltou treinamento, tá? E o melhor treinamento, gente, para o QI, ou para a concentração, ou para a reserva cognitiva que nós citamos aqui no comecinho, é estudar. É estudar, tá? Que é uma coisa que tem sido bem difícil de fazer, né? As crianças e adolescentes terem essa concentração. Estudar. Então, quanto mais estuda, mais reserva cognitiva essa pessoa vai ter. Por isso que é interessante a pessoa permanecer, aprender. Não precisa ser um estudo acadêmico, não, tá? Sim. Não é só questão da escola. Aprender qualquer coisa, seja tocar um instrumento, canto coral, seja aprender uma técnica nova de alguma coisa com a qual ele trabalha, tá? Então, tudo que é novidade, o cérebro vai entender que ele precisa se esforçar para aprender aquilo. Então, isso é considerado uma ginástica cerebral. Tá? Então, é assim, a inteligência pode ser aumentada. Então, quem tem essa situação, puxa, eu tô abaixo, tô aquém do pessoal aqui. Treinar, gente, é treinar, tá? Na verdade, assim, eu percebo profissionalmente as pessoas que chegam lá, né, essa expressão é muito usada, as pessoas que conseguem, que atingem metas, não são as mais inteligentes, são as mais disciplinadas e focadas. Tá? A inteligência ajuda, com toda certeza. Se ela tiver feito um treinamento desde a infância, né,
na parte cognitiva, de raciocínio lógico, vai ajudá-la bastante em qualquer área. Mas se não tiver feito, bora fazer. Ela é só o start. Só Tá? para começar. Ela dá assim, um pouco mais de fôlego, talvez leve a pessoa um pouco mais à frente num certo período. Mas se ela não tiver constância, tá? Ela vai parar em algum momento. Constância, persistência Sim. é a base de tudo mesmo, Isso, né? já tive alunos assim que a gente considerava, pô, esse aluno é muito, tem uma habilidade muito grande cognitivamente, mas não tinha força de vontade, porque o que pode acontecer? As pessoas que têm facilidade no aprendizado, ela não faz tarefa, ela não estuda, porque vai bem na prova. O que a escola exige, ela consegue suprir sem se esforçar. A força de vontade é um desafio, Isso, né? aí chega num ponto da vida acadêmica dela que se ela não tiver disciplina, esforço, ela não vai mais, não avança. Então, o primordial de fato é ter disciplina, força de vontade, paciência, perseverança. São habilidades que também a gente vai trabalhar dentro do curso Supera, tá? Com as nossas ferramentas. Estudar sempre, né? Sempre. O pessoal não da deixar graduação, eu dou aula na graduação em Direito, e o pessoal acha que, eu vou terminar a faculdade, acabou, né? Vou pendurar a chuteira. Vou pendurar a chuteira, e não é isso, né? A gente começa, fez né? concurso, continua estudando Pois é, diariamente, o estudo contínuo É e o que constante. empurra a pessoa para frente. E aí é um estudo por escolha, né? Porque eu acho que a gente vai até aquele caminho que a gente trilha da escola, às vezes até a faculdade é um caminho meio empurrado, né? Que você fala, tem que fazer, tem que estar na escola, tem que fazer a faculdade. E aí a pessoa se sente meio obrigada àquilo, né? Aí depois que a gente começa a gostar de estudar, Pois é, que parece coisa, a gente né? vai- Isso me interessa, e você vai atrás daquilo. É verdade. Que bom que os meus pais me estimularam a fazer isso, não Exato, que bom. Ou a pessoa que deu apoio, né? Que é importante. E quando a gente fala, Helena, em envelhecimento, a gente tem notado um aumento, pelo menos assim, uma constatação prática, não sei se efetivamente há esse aumento, É do real, diagnóstico de Alzheimer. Isso. De demências, E acho, de de uma maneira demências geral, em não é? geral. Isso. Por que tem crescido tanto? Você tem acompanhado experiências internacionais sobre isso? Sim. Sabe como tem Sim. ocorrido nos outros países? Os dados estatísticos, Leide, nos mostram que, de fato, houve um aumento muito grande com relação às demências. Uma das causas, estamos envelhecendo, né? E envelhecendo com 60, 70, 80 anos. A classe média brasileira, ela tem expectativa de vida parecida com os países desenvolvidos, que é na faixa entre 70 e 80 anos, tá? Que não é a realidade da maior parte do público brasileiro, tá? Então, o aparecimento de demências, uma das causas é isso, estamos envelhecendo, então as demências são característica de um cérebro envelhecido, então está aparecendo mais, de fato, tá? Por que o público brasileiro é tão aquém em relação à saúde mental? Voltando, escolaridade. E é tão aquém mesmo. Então. Escolaridade, tá? Então, às vezes eu recebo pessoas com 50 anos que o cérebro já está muito preguiçoso, gente. Não consegue quase que aprender de uma forma adequada. 50 anos, o que é? Poxa, novinha, nem idoso não é. Sim, Nem idoso não é. Então, é isso, tá? A baixa escolaridade, infelizmente, no Brasil, como consequência principal, é isso, tá? E vocês comentaram até algumas perguntas atrás em relação a gênero, né? Os homens mais, mulheres mais, o que acontece? Não é questão de gênero, gente, não é ser homem ou mulher, mas é como ele estimulou o cérebro, como a pessoa estimulou o cérebro, tá? Normalmente os homens estudam um pouco mais, ou então eles são requisitados profissionalmente em aprender coisas novas, tá? As mulheres, muitas vezes, não a nossa geração, mas a geração passada, ficou muito em casa. É a velha Cuidando divisão dos sexual filhos, do trabalho. Né? Então a demanda dela era em casa. Então o que aconteceu? Ela não estimulou o cérebro. Por isso que essas mulheres, chegando aos 50, 55, ela já está apresentando dificuldade no aprendizado, na memorização, porque não estimulou o cérebro. Tá? Então, a baixa escolaridade tem relação com o aumento Direta. de casos de demência Direta. e diagnóstico de Alzheimer. Isso. E ansiedade também? Ansiedade também, porque veja, as demências, ela abarca um guarda-chuva de doenças, né? Não é só Alzheimer, mal de Parkinson, corpos de Levy, ansiedade, estresse, depressão, também vai desembocar numa demência, tá? Por quê? Vamos lá, a depressão, por exemplo, ela vai isolar a pessoa, ela não vai se alimentar tão bem, ela não vai praticar esporte, ela não vai se cuidar. Então, tudo isso vai
é diminuir a saúde mental dessa pessoa, tá? E outra, voltando, otimismo. Pessoa depressiva não é otimista, né? Sim. Então, gente, ser otimista é fundamental, tá? Então, precisa prestar atenção nos entes queridos que estão em casa, se a gente está promovendo, se a gente está ofertando estimulação cerebral, tá? Não precisa só ser dentro do Supera. Você pode fazer coisas diferentes, fazer caminhos diferentes por onde você transita, ter atitudes diferentes dentro de casa, coisa simples. Se você é destra, faz atividades com a mão esquerda, ou vice-versa, tá? Vá a restaurantes diferentes, conheça pessoas diferentes, faça coisas diferentes. Então, é assim, provoque desconforto no seu cérebro. Toda vez que você fala, ui, preciso pensar, que bom. Que bom. Toda vez que um aluno fala assim, gente, eu não conheço esse exercício, eu falei, que joia, essa é a proposta. Tá? É provocar seu cérebro para que você conheça, aprenda, para depois, então, de fato, trazer benefício. E a inteligência generativa, principalmente ChatGPT e similares, né, parece caminhar no sentido contrário, né? Exatamente. Cada vez pensar menos. Exatamente. Deixar o cérebro no sofá. Deixa a gente Deixar o cérebro no preguiçoso. sofá. Essa percepção também Sofá é é só para fazer neurofeedback. só, né? Porque daí ele vai aprendendo. E quanto tempo demora, em média, uma sessão? Uma sessão, geralmente, é 1 hora. Porque tem outras coisas, né? Como eu te falei, Sim. tem um pouco de biofeedback e depois o neurofeedback 30 hora. Só que ele fica 30 hora, geralmente as pessoas fazem 1, 2, às vezes até 3, mas ele vai continuar em casa fazendo o trabalho, não de neurofeedback, o próprio cérebro vai continuar fazendo trabalho. Por isso, a importância de ser uma coisa global, né? Não adianta só fazer um neurofeedback, não adianta só fazer o Supera. É alimentação, é sono, é um estilo de vida. Né? É um pacote. Porque senão também não adianta. Imagina ele treinando lá o cérebro e tá super bem, mas de repente faz no dia a dia dele, vai dormir super tarde porque fica mexendo no celular. Como é que vai uma sessão, 2 sessões ser mais forte do que o hábito dele na casa dele, né? Sim. Há uma tendência de delegar, né? Eu acredito que deve acontecer com os seus pacientes, né? Delegar, eu vou resolver tudo lá e não faz a parte que deveria fazer em casa, né? Isso. E aí, quando a pessoa faz, é muito lindo. Porque ela vai percebendo essa mudança. Assim, eu tô muito mais tranquilo. O comportamento muda. Coisa. Porque o cérebro se regulou, está se regulando. E é o estímulo para prosseguir, né? Esse é o estímulo, né? Porque quando a gente não vê o resultado... Exato. E para se aprofundar, buscar novos desafios, fazer treinamento cerebral, enfim. Sim, né? porque aí a pessoa também vai estar mais disposta para, eu vou fazer isso aqui, legal, isso daqui vai me ajudar. Até dentro dessa visão que a Helena falou de ser mais positivo, exatamente. De ter mais empatia. Porque às vezes ela não consegue, o cérebro dela não dá conta mesmo. Porque não é uma coisa comportamental. Igual a criança que eu falei, às vezes ela está na primeira carteira e fala assim, eu vou prestar atenção. E viaja. Tá. Porque o cérebro dela não está dando conta de ficar ali e prestar atenção. É isso é uma coisa que eu acho que a gente sente na pele, né? Mesmo quem tem mais concentração, quantas vezes a gente volta lendo uma página, tá longe, né? Não li nada. Volta e volta. Exato. Né? Outra coisa importante também é a autoestima, gente, tá? A pessoa precisa construir autoestima para se sentir capaz de enfrentar desafios, né? Então, é outro ponto que também a gente trabalha dentro do Supera. Tudo a gente começa num ponto inicial fácil, tranquilo, onde a pessoa vai conseguir desenvolver, tá? Com uma certa autonomia, para depois, então, ela enfrentar o mesmo tipo de desafio. Vamos pegar um exemplo, Sudoku, né? Sudoku, muita gente já conhece por revistas, jornais, né? Então, o que a gente tem dentro do Supera? Um Sudoku menorzinho, porque o tradicional é uma malha 9x9, né? 9 colunas, 9 linhas, trabalha com números. O que a gente construiu? Um Sudoku 4x4.
Aham. E ao invés de números, colocamos figuras geométricas, que é mais prazeroso do que muitas vezes número. Porque tem pessoas que começam com número e falam, colocou número, já Tem uma resistência. já tô refratário, né? Então é bacana que devagarinho a gente vai aumentando essa autoestima, porque também precisa dentro do curso para ele enfrentar desafios constantes. Sem dúvida. Tá? Então, autonomia, autoestima é uma outra habilidade que também a gente vai aumentar e construir em qualquer tipo de aluno. Tá? E os cursos, eles são individuais ou são em grupo? Porque a questão, principalmente para o idoso, às vezes a interação social também Isso. faz a diferença, né? Tá. Sim. Então, olha só, o curso é individualizado no sentido de que cada aluno vai fazer o seu material e receber a explicação específica daquilo que ele está recebendo de tarefas, tá? Mas ele é coletivo porque ele vai pertencer a uma turma. Então, na minha unidade, por exemplo, a gente coloca no máximo 8 alunos por sala de aula. Tá? E cada aluno vai receber do professor ou da professora uma explicação específica, como se fosse um ambiente de biblioteca. Então, tem aluno estudando o livro 1, vai receber explicação para o livro 1. Tem outro estudando o livro 3, vai receber explicação para o livro 3. Só que vai ter momentos onde ele vai jogar com todo mundo, tá? Vai praticar dinâmicas em grupo com todo mundo. Então, é muito importante para nós também que a gente tenha esse momento onde ele vai fazer as coisas conjuntamente. Porque aí ele vai se socializar, vai trabalhar a frustração. Porque nos jogos, por exemplo, uma pessoa, quando é jogo de tabuleiro, uma pessoa vai ganhar e o restante serão perdedores. O restante vai perder. A né? maioria perde. E o que se faz com isso? Arranca os cabelos, chora? Não, vamos aprender. Tá, eu perdi, então ele precisa começar a observar o que eu fiz, por isso que eu perdi. Ou então, o que eu não fiz, por isso que eu estou perdendo. Então, ele começa a observar também o jogo de outras pessoas. E não ficar voltado só na estratégia dele. Mas a turma tem a ver com faixa etária. Você Tem. forma essas turmas. Isso. A gente forma por faixa etária e por perfil cognitivo também. Entendi. Tá? Perfil cognitivo. Mais sociável, menos sociável. Então, a gente tenta mesclar isso Pra para ter que todo mundo só se fala. desenvolva. Isso. E é interessante porque, às vezes, por exemplo, numa sala tem uma pessoa com TEA. Tá? Então, às vezes a tendência de uma escola é falar TEA fica tudo junto com TEA, né? O TEA é transtorno do espectro autista. Mas não, a gente faz socializado, porque os outros alunos, principalmente crianças, precisam entender que tem pessoas diferentes no mundo. E como se lida com isso? E se ele é diferente, ele é maior, melhor ou pior que eu? Tá? Então, essa vivência de uma riqueza muito grande que a gente consegue propiciar dentro de uma sala de supera também. Tá? E mesmo assim os idosos, cada um tem o seu jeitinho, tá? Então, o que a gente faz com relação às salas, tá? Perfil cognitivo. Porque tem o idoso ativo, Sim. tá? Então, é idoso que tem o perfil cognitivo do adulto, tem o idoso que já está lentificado, ou seja, ele aprende, mas de uma forma mais lenta. Então, ele precisa de um outro tipo de orientação. E tem os idosos que já estão com algum início de demência, ou com a parte cognitiva já afetada. Então, a gente consegue trabalhar nesses diferentes perfis com salas diferentes. Tá? Interessante que a gente dá um pouco a sensação de que quem vai procurar é quem precisa menos. Mas se bem que eu entendi que treinamento cerebral, estimulação cognitiva é para todo mundo, né? Isso. Em qualquer fase da vida, em qualquer situação. Isso. Sempre vai ter um proveito, vai ter um benefício. Que nem musculação. É musculação. E precisa de frequência, que nem musculação. Exato. E eu acho também que nem a musculação, você acaba pegando gosto depois, né? Acredito que você vai vendo os Sentindo falta benefícios, vai depois. sentindo falta. E é engraçado, o cérebro, como a Renata tem trazido, né? O cérebro, ele se acostuma na situação que você está oferecendo. Se você está oferecendo letargia, ele vai ficar letárgico. Se você está oferecendo estimulação, ele vai falar, opa, legal, isso aqui é diferente, eu quero aprender. Então, ele vai percorrendo caminhos diferentes, e o caminho cerebral é interessante, porque quando você faz sempre a mesma coisa, é como se fosse, imagine um pelotão de formiguinhas andando no meio da grama, sempre ali o mesmo caminho. Ela vai matar a grama, porque, né, tá andando sempre naquele pedacinho. Tá? O cérebro é mais ou menos assim, gente. Se você está sempre pensando, procedendo daquela mesma forma, vira uma rotina. Se a pessoa é estourada, ela está sempre estourada. Por quê? É a configuração do cérebro dela. Agora, se ela aprende, estou começando a perder a paciência.
eu aprendi lá com a Renata que eu preciso respirar. Autoconhecimento, né? Isso, Também, né? preciso respirar, tá bom, então eu vou levantar um pouquinho, vou andar, vou conversar com alguém, volto. Então a pessoa vai tendo ferramentas para enfrentar essas dificuldades dela, seja qualquer uma delas, seja ansiedade, seja no TDA, ela vai aprendendo a lidar com aquilo. Inclusive, quando a gente fala daquela interrupção pós-aposentadoria, né? Nós temos vários colegas aposentados, associados aposentados, que tiveram uma vida muito ativa, faziam muitas audiências, muito trabalho, muito volume de trabalho, e acabam se aposentando e muitas vezes nem todos continuam na ativa, Ficam né? com receio, Ficam né? com receio dessa vida. Pós-aposentadoria. Acho que é um momento também para buscar, né? Essa continuidade. Sim. Na verdade, o que diferencia as pessoas é a própria vontade. Né? Então, tem pessoas que vão querer ficar no sofá sim. Sem fazer nada. E o negócio é o seguinte, tem que ter alguma coisa incomodando, né? As pérolas só nascem de um incômodo da concha. Perfeito. Né? É verdade. Sim. Porque não adianta a gente pode oferecer muita coisa, mas depende dessa chaminha aí dentro da pessoa querer. Isso. Porque senão não faz sentido para ela. Entra a questão aí da autoestima, Sim. do amor próprio, do contexto familiar, do contexto em que vive, né? Sim, E eu acho que uma forma de você demonstrar amor por aqueles que estão ao seu redor, para o idoso, né, é você se cuidar. Porque você se cuidando, você vai dar menos trabalho para as pessoas Sem que vão dúvida. ficar com você mais tarde. Sem dúvida. Então, o autocuidado é uma forma de amor para as pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, tá? Então, é interessante vislumbrar isso. Porque às vezes, por exemplo, o cuidador tá falando, não, eu vou me dedicar totalmente para esse meu familiar que está doente, então ele não se cuida. Sim. Ele vai acabar adoecendo e não vai ser tão positivo assim para aquela pessoa no qual ele está se dedicando como poderia, se ele tivesse pegando um pedacinho do tempo dele e também Certo. fazendo autocuidado, indo para academia, fazendo uma coisa diferente, saindo um pouquinho com os amigos. Autocuidado, gente, é muito importante. Descobrindo Coloque um primeiro a hobby. sua máscara Isso. antes de colocar Muito bom. na criança. Exato. Por mais que você ame o outro, Isso, né? isso. Perfeito. Quanto aprendizado, hein, Nossa. Isabela? Em quanto tempo aqui? Dá vontade de ficar conversando, mas partindo para o nosso final, né, eu gostaria de fechar nossa conversa com uma pergunta para ambas, aliás, né? Se é possível, que conselho vocês deixariam para quem quer fortalecer o próprio cérebro e preservar a saúde mental ao longo da vida? Já deram vários, né? Deram Aqui. vários, mas se pudesse fazer uma síntese, um resumo. Uma coisa só Uma pra coisa guardar. só para guardar. Uma dica para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Ok, então vamos lá. Eu acho que assim, aquilo que a gente acabou de citar, né, o amor próprio. Eu acho que se você tiver amor próprio, você busca várias outras coisas. Você vai buscar a preservação da sua saúde física, da mental, da social, porque você se gosta, você quer manter. Assim como a gente cuida, o brasileiro gosta muito de cuidar da aparência, né? Somos um povo que gasta muito com produtos de perfumaria e tudo mais, né? Então, fazer esse autocuidado de uma forma global. Não só a aparência, o aspecto físico, tá? Mas também o aspecto mental, o aspecto espiritual, que é importante você ter uma fortaleza, você alimentar suas amizades, tá? Então, fazendo a preservação de tudo isso, eu acho que você está também se preservando para ter uma velhice com autonomia, com saúde, desfrutando, né, do seu tempo de vida que a gente está mais. Porque, gente, só envelhece quem recebe esse presente, né? Porque envelhecer é um presente. Só não envelhece quem interrompeu essa caminhada antes. Não teve a oportunidade de chegar lá. Justamente, tá? Então, assim, a envelhecência não precisa ser sinônimo de demência. Não precisa ser sintomas de limitação. Não precisa, tá? Há lentificação? Sim. Há perdas? Sim. Mas você pode substituir o seu propósito de vida por um outro. Sim. Tá? De forma que você tenha vontade de sair da cama, vontade de continuar sendo produtivo, importante, fazendo a diferença com as pessoas que estão ao seu redor. Perfeito. Mudar de fase, né? A gente Pois muda, é. aceitar que mudou de... ser feliz é uma escolha, né?
Renata, você teria algum conselho? Olha, depois do que a Helena falou... Ratifica. Endossa. Pois é só endossar. Mas tem um termo em japonês que, para mim, fecha, que é o Ikigai, né? O porquê a gente levanta da cama todos os dias. Qual é o nosso mote? Né? Tem gente que vai ter um propósito. Às vezes assim, olha, eu levanto da cama para fazer aquele café e sentir aquele cheirinho, tá tudo bem. Mas é esse propósito, esse Ikigai. O que aquece o meu coração? Muito bom mesmo. Agradecemos imensamente a presença de vocês, todas as reflexões que essa conversa tão agradável nos proporcionou. Eu tô aqui pensando em pedir o cartão das duas. Com certeza, já vou pedir já vou dar o espaço para que vocês possam conversar. Inclusive, temos aqui a revista ilustrativa do Supera. Antes de passar para os contatos, eu queria fazer alguns agradecimentos, além das nossas entrevistadas, da minha querida amiga aqui, Isabela, que me acompanhou nessa parceria gostosa, nessa conversa gostosa. Queria agradecer a FUNPRESP, que é a nossa patrocinadora do podcast, a Smart 15, que tornou essa iniciativa possível. Agradecer também a todos que nos acompanham. Esse conteúdo está disponível nas plataformas de streaming, no canal da Smart 15 também no YouTube. E também sempre fiquem ligados às iniciativas da Smart 15, vários cursos de curta duração, estamos com uma pós-graduação em processo do trabalho e práticas trabalhistas também, a pleno vapor, inscrições abertas, em parceria com a SMAF. Temos ainda o Smart Debate, previsão para a 3ª edição do Programa Executivo de Altos Estudos Jurídicos, enfim, muita coisa boa vindo por aí, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais e também no nosso site. Renata, Helena, agora um espaço para que vocês possam compartilhar seus contatos, possam divulgar o trabalho de vocês. Com certeza a gente já vai pegar o cartão, como já disse a Isabela, porque fiquei encantada com a exposição de vocês, certamente beneficia a todos. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Você quer começar? O meu contato é pela NF Camp, que é a empresa, nome do nosso consultório. E lá vocês vão ter todos os detalhes de como funciona o neurofeedback. Eu tenho nosso contato também de telefone, se vocês quiserem marcar uma visita, alguma coisa assim, nesse sentido. Vai ficar aí na nossa tela, para que os telespectadores possam acompanhar. Ok. No Instagram também. E o seu Instagram você tem? Pode ser o NF Camp mesmo. Perfeito, muito obrigada. Bom, vou ficar muito feliz com a visita de vocês. Acho que vai receber. Com certeza. Helena. Gente, agradecer esse momento que foi muito prazeroso com vocês, com a Renata, com a Isabela e com a Leide, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, de falar um pouquinho dos benefícios com os quais as pessoas têm que cuidar, tá? E os nossos contatos, se vocês ficaram interessados em ter mais informações, nós temos o nosso Instagram, Método Supera Castelo, temos também o nosso Facebook com o mesmo nome, Método Supera Castelo, e convido a todos a agendarem uma aula demonstrativa gratuita, que tem duração de mais ou menos 1 hora, é presencial, onde a gente então vai falar um pouquinho um pouco mais de detalhes sobre os benefícios da ginástica cerebral, e a pessoa vai praticar também um pouquinho das nossas ferramentas para entender qual é o trabalho que será feito em sala de aula, tá? Então convido a todos a fazer então esse agendamento. Nosso telefone comercial é 19 98422 0180. Ela sabe de cor. A diferença da ginástica cerebral. Muito bom, agradeço novamente. E para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, curtam, compartilhem esse conteúdo, porque certamente vai beneficiar muita gente. Agradeço mais uma vez, foi uma conversa muito agradável e até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fica mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal.